Estamos sim. Sim. Bom, boa noite para todos aí. Um prazer participar aí do grupo. Hoje é só como ouvinte, né, para que eu possa entender como funciona melhor a dinâmica aí do grupo, do trabalho de vocês. É um prazer enorme aí. Qualquer coisa, se puder contribuir, é só me chamar aqui. Tá bem, professor. A gente é que fica feliz. Para quem não se lembra, o professor Mairon Coimbra foi quem fez aquela live com o pessoal da UFPI sobre metabolismo secundário e reguladores vegetais. Fantástica. Em breve ele será um dos nossos convidados como especialista do GISP. Humberto, boa noite. Bom, então vamos começar. Tá certo, pensei que era uma mensagem. É praxe a gente fazer a mesma apresentação todas as vezes em que nos encontramos, mas sempre tem pessoas novas, então é preciso que façamos esse momento de apresentação. Oi, Franklin, boa noite. Eu sou a professora Ana Rita, do IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina, Zona Rural, e esse é o nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas. Um grupo que fez aniversário a semana passada, fizemos 6 meses de atividades, e nesse tempo nós já estudamos diferentes temas, como o moderador deverá falar agora daqui a pouco, nós vimos estudando vários aspectos sobre os estresses que acometem o desempenho e a produtividade das culturas. É muito interessante esse tipo de trabalho para a gente, porque a gente conseguiu, através desses estudos, dessa iniciativa, um forte envolvimento com o setor produtivo, que tem demandado várias ações para o nosso grupo, inclusive ações de pesquisas aplicadas, que a gente pode conversar quando vocês acharem oportuno, ou quem tiver dúvida pode colocar no chat, ou mesmo usar o microfone. E a noite de hoje é muito especial, porque é a primeira vez que o nosso GISP para estudar metabolismo, para estudar estresses bióticos. E a gente tem a alegria de trazer aqui a bióloga Patrícia, que é uma parceira imensa do GISP e também do nosso campus. E Patrícia nos traz hoje várias informações importantes sobre estresse biótico provocado por nematóides. Lembrando que esse grupo é absolutamente democrático, é um grupo aberto a estudantes, produtores, pesquisadores, cientistas, pessoas do setor produtivo, enfim, todo mundo que esteja interessado em estudar temas relacionados aos estresses sofridos pelos vegetais, sempre vai ser bem-vindo para compartilhar experiências conosco. Nós não sabemos tudo, a gente tem uma biblioteca virtual que pode ser alimentada por qualquer um dos senhores, e sejam muito bem-vindos e estejam aqui para somar, para trocarmos ideias, para compartilharmos experiências e conhecimentos sobre os estresses das plantas. Lembrando que hoje o tema vai ser estresse biótico provocado por nematóides. E para começar, eu vou, além de dar as boas-vindas aos senhores, eu quero dizer que esse é um grupo que, embora tenha sido idealizado por mim e que depois ganhou status de projeto de pesquisa do IF Sertão, é um grupo cuja gestão é compartilhada pelos meus estudantes e por mim. Então, eu tenho aqui Eduardo Lucas, Elson Mendes, Jonatas Ranver e Cileia Ferraz, que são coordenadores desse grupo de estudos junto comigo. E nessa noite, o moderador dos estudos vai ser Eduardo Lucas, que vai estabelecer os critérios, as regras, a dinâmica, dizer para vocês como vai ser o estudo dessa noite, tá bem? Silencio o meu microfone e passo a palavra a Eduardo. Obrigado, Ana, pela bela apresentação e boa noite a todos. Bom, pessoal, me chamo Eduardo Andrade, sou graduando do 5º período do curso de agronomia lá no IF Sertão, campus Petrolina, Zona Rural. E esse grupo é coordenado por mim, Ana Rita, Elson Mendes, Jonathan Ranver e Cileia Silva. Bom, hoje a gente vai ter a honra de conhecer as experiências da bióloga e consultora em nematologia, Patrícia Oliveira, sobre estresse bióticos causados por nematóide. Agora eu passo a palavra para a Patrícia, se apresentar ao grupo, e fica à vontade, Patrícia, a casa é sua. Muito obrigada, Eduardo. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal lá do Laboratório de Melhoramento da UNEB, então todo mundo estou vendo,
Então, agradecer a todos e os demais que estão presentes. Então, como Eduardo já falou, eu me chamo Patrícia Oliveira, sou bióloga, mas trabalho já com nematologia já há quase 8 anos, mais precisamente aqui na cidade de Petrolina. A gente tem trabalhado mais com o nematóide da goiabeira, que é o Melodógena enterolobe, e algumas outras espécies também que têm surgido aqui na região, tá? Então, hoje, eu preparei um material para a gente entender um pouquinho de como é que ocorre esse estresse nas plantas por nematóides, né? Como que isso vai influenciar na produtividade, que é o que realmente importa para o produtor, no final. E aí a gente vai discutindo, vai conversando, e quem quiser também colaborar, fique também à vontade para a gente poder estar debatendo, tá certo? Acho que podemos começar. Eduardo, pode ir. Obrigado, Patrícia. Bom, Ana, a gente pode começar com a sua apresentação, então. Será que Ana travou, foi? Foi. Meu microfone, desculpa. Algumas pessoas já pediram acesso aqui à nossa biblioteca virtual, e na medida em que eu for vendo as notificações, já vou autorizando o acesso como editor, porque vocês podem também adicionar materiais, tá? Então, a minha fala vai ser muito breve, só mesmo para a gente se situar em relação a alguns aspectos morfoanatômicos das raízes que são afetadas por nematóides. Eu até peço desculpas que eu estava, enfim, meio distraída, e eu pensei que eu estivesse falando, conversando com vocês e me vendo, mas, na verdade, era a minha apresentação que estava aparecendo. Mas foi bom, vocês já viram primeiro, apenas um slide mesmo, para a gente se situar. Pode ser que eu precise dar acesso a algumas pessoas na sala, então a forma de visualização do slide pode ser alterada, tá bom? Isso é simples. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim, professora. Pronto. Sim. Então, vamos lá. A apresentação total, né? Ela não está... Eu pedi aqui, a tela escureceu, enfim. Não sei. Mas, como de qualquer maneira, eu vou ter que ficar dando acesso às pessoas que chegam sempre nesse horário. Se eu colocar a tela cheia, eu não vejo o ícone de acesso do Meet. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos nos lembrar que todos os vegetais, eles têm um processo de formação do ponto de vista tecidual, que vai contribuir com a formação dos órgãos. Vamos, por analogia, pensar aqui no corpo de um animal, no corpo humano, por exemplo. Então, a gente tem células embrionárias, né? Olá, José Mauro, tudo bom? Bom lhe ver aqui. A gente tem células embrionárias, né, que vão iniciar toda a vida do corpo vegetal, que são as células meristemáticas. E, em se tratando de células meristemáticas, a gente tem os meristemas primários e secundários. Vamos falar de meristemas primários, que são eles que vão sofrer atividade de intensa divisão celular, ao ponto de formar esses tecidos. Por exemplo, os tecidos que revestem o corpo vegetal, que preenchem o corpo vegetal, que permitem a circulação de seiva inorgânica e orgânica. Então, a gente pode, por analogia, comparar com o organismo corpo animal, e vamos pensar, a epiderme de um vegetal poderíamos dizer que seria a pele da gente, o preenchimento, nossos músculos e ossos, os tecidos condutores, as veias e artérias. Então, seria essa analogia que eu puxo para cá, porque em anatomia vegetal, eu gostaria de dizer que convém que a gente exija que o estudante, o pesquisador, todos que lidam com o corpo vegetal, olhe para a sua estrutura morfoanatômica, em especial os tecidos, né, a parte histológica, como se estivesse olhando para os exames de raio-x, exames de sangue, exames de ultrassom, exames de imagem em geral, que a gente faz para identificar problemas no tecido, no corpo vegetal, no corpo animal. Então, vamos lá. Nesse corte aqui é um corte histológico, né? Todo mundo está vendo minha movimentação de cursor? Sim. Sim. Pronto. Então, aqui é um corte longitudinal de uma raiz primária, mostrando a coifa, que é aquela região que tem uma mucilagem, né? Que vai, na verdade, permitir que ela explore, que ela saia rompendo a estrutura do solo até aprofundar-se.
E a gente vê aqui os tecidos primários que estão constituindo essa raiz. A protoderme é o meristema primário, né, o promeristema, que vai... o meristema primário que vai formar a epiderme. O meristema fundamental é o meristema primário que vai formar todo o preenchimento da raiz do ponto de vista do córtex, né, dos tecidos que preenchem, vou falar dele melhor daqui a pouquinho. Esse procâmbio, na verdade, é o precursor, o tecido primário, que vai formar o xilema e floema primário. E aqui a gente tem o córtex, que nada mais é do que o conjunto de tecidos de preenchimento que vão preencher o órgão raiz, estruturar esse órgão raiz. Quem acaba de chegar agora, me permitam esse parêntese, né? Aqui é uma sala de aula, a gente está estudando juntos, então a gente pode interromper e fazer umas gracinhas de vez em quando. Esse rapaz que entrou aí, Geneilson, é simplesmente o cara da anatomia. Ele realmente foi um aluno que nos deu muito orgulho no estudo da anatomia vegetal. Bem-vindo, Geneilson. Bom, então o córtex reúne os tecidos de preenchimento, o parênquima de preenchimento da raiz, e ele é muito importante porque tem células que vão orientar a movimentação do fluxo de água, da seiva inorgânica. Água mais minerais e tudo que nela estiver dissolvido, para entrar no corpo da planta e atingir o cilindro, essa parte aqui, que é o cilindro central, ou vascular, que aqui a gente vai ter o que eu considero absolutamente importante quando a gente fala de nutrição mineral, quando a gente fala de movimentação de fotoassimilados, de relações fonte-dreno, que o Humberto Gordini, que está aí, gosta bastante. Então, a gente se preocupa com essa zona aqui onde se encontram os tecidos condutores, xilema e floema. Porém, é muito importante darmos importância a esses pelos radicais ou pelos radiculares aqui, radiciais ou pelos radiculares. Por quê? Porque ele nada mais é do que um prolongamento da epiderme para aumentar a superfície de contato da raiz, da epiderme da raiz com a superfície do solo. Se a gente for pensar na função biológica da raiz, da epiderme, a gente vai dizer, a epiderme é só para revestir o corpo vegetal. Opa, não só. A epiderme tem funções muito interessantes. Eu posso dizer para vocês, a gente falou sobre fisiologia estomática um dia desses, e posso lhe dizer, a epiderme é responsável por trocas gasosas foliares. Sim. A epiderme é responsável pelo evento reprodução de muitas plantas. Sim. É responsável pela nutrição da planta quando tratamos dos pelos radiculares. Sim. Por quê? Porque aqui a gente tem, de fato, toda a movimentação de água e minerais e tudo que mais nela estiver dissolvido, que vai penetrar, atravessar essa parte do revestimento, assim como o parênquima, o córtex, a raiz, e atingir o cilindro central, fazer a movimentação a curta distância e depois a longa distância para que ela aceda e atinja toda a parte aérea. Aqui mais visões do corte histológico da raiz, só para ter uma visão mesmo em desenho. Na verdade, isso aqui eu uso para exercício, né? Então vamos lá. E aqui está mostrando a saída de uma raiz secundária, que isso aqui é bem legal, porque ela vem daqui, sai daqui do periciclo, que é uma estrutura mais interna, e funciona como uma barreira também para que aquilo que vier atravessando o córtex, antes de chegar aos tecidos condutores, tenha alguma barreira física e até mesmo bioquímica, algumas vezes, atuando para proteger para controlar, regular essa entrada. Então, vamos lá. Aqui em corte transversal, aqui uma parte do corte transversal, a gente vê a epiderme, mais externamente, esses tecidos de preenchimento parenquimáticos, né, o parênquima cortical ou córtex, e aqui dentro o nosso cilindro central ou vascular, em que estão xilema e floema primário, no caso de uma raiz primária, que é o que nos interessa aqui. Aqui eu tenho o periciclo, eu vou ter aqui estrias de Caspar e tecidos muito específicos na função de proteção do que vai entrar para essa parte mais interna da raiz. Com isso eu quero dizer que esse órgão é muito importante, todo mundo sabe, desde que estudávamos ciências lá no primário, que ele é responsável pela sustentação da planta, que é por onde entra água e minerais vindos do solo, até aí tudo bem. Mas eu gostaria que a gente olhasse de uma maneira mais complexa, mais holística, como a gente sempre fala em todos os encontros, porque a raiz, ela na verdade é um sistema de tecidos organizados com funções específicas e que responde pela nutrição da planta, pela síntese de alguns hormônios, e pela estruturação da planta no ambiente de cultivo.
Aqui tem pessoas da área de solos, o professor Marco Mazzutti está aqui, eu acho também que já entrou mais alguém da área de solos, o próprio Humberto Bordini é também uma pessoa da área de solos e nutrição, e a gente não pode perder o foco do papel da raiz enquanto órgão responsável pela estruturação da planta no ambiente de cultivo. Não estamos tratando aqui de um ambiente hidropônico apenas, mas falamos aqui de plantas cultivadas nos solos de maneira muito especial, para que a gente olhe para aquilo que a raiz precisa para se desenvolver efetivamente e cumprir o seu papel. No nosso caso aqui, estamos num contexto de agricultura irrigada, né, do nosso semiárido, do Vale de São Francisco, e aqui o olhar para o sistema radicular é particularmente importante, porque a gente tanto precisa que a raiz explore um adequado volume do solo, quanto precisamos que ela tenha uma satisfatória renovação dessa parte aqui dos pelos radiculares, porque precisamos ter efetiva absorção de água e minerais do solo. Então, vamos estudar? Já que o nosso estudo hoje é com a gente traz a professora Patrícia, como eu disse para vocês, é uma satisfação imensa ter a Patrícia conosco hoje, e também o seu orientador, o pesquisador da Embrapa Semiárido, José Mauro, que é especialista em nematóide mais famoso daqui do Vale, né? Não é, Zé Mauro? Depois de você, acho que só a Patrícia, tô certo? Então, a gente... Oi, Zé Mauro. Ó, o microfone de Zé Mauro. Oi, professor Almir. Bem, então, voltando a dizer, Patrícia vai ser a primeira pessoa a tratar de estresse biótico com nossos discos. Então, convido vocês a realizar esse estudo conosco e dizer que no nosso Drive tem vários materiais sobre nematologia. A Patrícia, inclusive, colocou lá um livro de nematologia, que é um livro simples de compreensão, mas que traz um aprofundamento técnico também muito legal. Ela mesma vai poder falar sobre isso. Hoje nós não vamos estudar com materiais com texto, com material de estudo mesmo. Nós vamos fazer somente as discussões a partir da apresentação de Patrícia. Mas nada impede da gente, se algum de vocês, ao ter estudado no nosso Drive, ter observado algum material e queira trazer para a discussão aqui, a gente pode fazer isso nesse momento. Tá bem? Então, Patrícia, lhe passo a palavra, silencio o meu microfone. Obrigada, Ana. Eduardo, acho que pode projetar aí, né, Eduardo? Eu vou colocar aqui. Quem tiver perguntas ou alguma consideração a esse primeiro momento da introdução, que foi a minha fala, pode colocar no chat ou abrir o microfone para fazer suas intervenções, tá? Enquanto Eduardo projeta aí, queria agradecer a Zé Mauro por a presença. Gente, Zé Mauro é a pessoa que me ensinou a chegar até aqui, que me apresentou a nematologia. Então, é uma honra tê-lo aqui, viu? Eu continuo achando que você deve gostar mais de fisiologia, mas tudo bem. Pode passar para o slide seguinte. Pode ir para o seguinte, Eduardo. Deixa ele raciocinar aqui com o computador. Ah, tá certo. Eu pensei que era o áudio. Ah, rapaz. Tem muita coisa aberta, vai ficar assim. Sai. Até desligou o PowerPoint. Mas, menino, vou ter que abrir de novo. Deixa eu ver se eu vou ligar aqui umas coisas que estão ocupando a memória RAM. Zé Mauro disse que falou com o microfone fechado. Depois você fala. Tá mudo, professora, também. O seu tá mudo, Ana. Tá desligado. Zé Mauro, enquanto a apresentação de Patrícia vem à tela, se você quiser falar, esteja à vontade. Para nós é uma honra muito grande ter você com a gente aqui. Oi, boa noite a todos. Agora todos estão me ouvindo? Sim, Zé. Pronto. Tudo é uma bem? satisfação estar participando desse momento com vocês.
e vou ficar aqui escondidinho, de câmera fechada, só ouvindo e, se necessário, eu dou qualquer suporte, mas estou por aqui. Obrigada. Boa apresentação, Patrícia. Obrigada, Zé Mauro. Agora eu acho que vai, vamos ver. Boa noite, Ana Cristina. Vou anotar as coisas aqui para eu ficar bem sabida em nematóide. Tá vendo, Patrícia? Tô vendo um pouquinho, mas tá tudo certo. Tudo certo. Suspenda a sua tela só um pouquinho, Du. Suspenda a apresentação um pouquinho, para a tela ficar mais cheinha. Sim. Pode ser. Dá para ver bem, Patrícia? Dá para ver. Só que tá em tela, não tá em tela cheia, né? Não. Tá. Agora, tá bom assim. Pronto. Ok. Podemos começar, Eduardo? Bom, gente, então, hoje eu fiquei com essa imensa responsabilidade, né, de começar a falar sobre estresses bióticos, mais precisamente aí, estresses causados por fitonematóides, tá? Aqueles que são causadores de doenças em plantas. E a nossa apresentação, ela se resume, inicialmente eu vou fazer um apanhado geral de alguns danos econômicos até alguns valores, e aí depois a gente segue vendo algumas culturas mais atacadas, alguns gêneros. Não vai dar para a gente ver todos, porque são muitos organismos, muitos gêneros que causam doenças em plantas. Então, se a gente fosse discutir todos, tomaríamos, assim, bastante tempo, mas eu selecionei aqueles que têm uma expressiva importância para a agricultura, principalmente mundial e brasileira, tá? Eduardo, pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui, quando a gente fala de estresse, então, o grupo, ele especificamente, ele trata disso, né, do estudo do estresse em plantas, e recentemente eu vi essa apresentação que o professor chamou de equação da produtividade. Então, o que é que a gente pode extrair disso aqui? Então, ele disse que a produtividade, ela se resume em tudo que a planta produz, né? Ela é igual, na verdade, tudo que a planta produz, menos o que ela gasta para sobreviver, tá? Para a sobrevivência, e o que ela gasta para se defender menos o que ela gasta para se defender dos estresses. Então, todos esses fatores, eles vão estar relacionados com a produção, com a produtividade final. Então, a gente precisa, sim, entender que os fatores de estresse, tanto bióticos e abióticos, eles têm aí uma grande importância na produtividade das culturas, né? Então, quando a gente traz isso para o estresse biótico causado por fitonematóides, nós temos aí um impacto de 14,6% na produção mundial. Então, é um impacto muito grande. E aí a gente tem alguns estudos que mostram em torno de 170 bilhões de prejuízos em todo o mundo anualmente, tudo por conta da infestação por nematóides. No Brasil, a gente tem aí um estudo que mostra que nós temos aí um prejuízo econômico de 35 bilhões. Desses 35 bilhões, grande parte deles está voltado para a cultura da soja, que chega aí em média de 16 bilhões. Então, é a cultura que é mais afetada também por suas extensas áreas que a gente tem no Brasil, e é a que é mais afetada pela infecção por fitonematóide, né? Então, é um patógeno, é um fitopatógeno que tem grande impacto econômico nas culturas brasileiras, em diversas culturas brasileiras. Tá? Pode passar, Eduardo, para o próximo, por favor. Então, quando a gente fala de
de fitonematóide, gente, a gente está falando de doenças radiculares. Então, a professora Ana iniciou agora, introduziu falando da importância, né, do sistema radicular, da função que ela tem na manutenção e na estabilidade da planta. Então, quando a gente fala de doenças radiculares, a gente também está falando de uma alta complexidade, principalmente para tratar essas doenças. Então, a gente tem complexidade do ecossistema, porque nós estamos falando do solo, então, o ecossistema solo. Então, são vários organismos que estão envolvidos. Então, a gente nunca vai poder trabalhar especificamente com um organismo só. A gente precisa considerar todos os organismos que estão naquele ecossistema. Um outro fator importante também é a presença de vários patógenos. Então, na maioria das vezes, a gente não tem a presença só do nematóide, a gente tem a presença de um fungo de solo, a gente tem a presença de uma bactéria. Então, tudo isso está relacionado com o manejo que deve ser feito e deve ser considerado também. E um outro fator que eu acho também de extrema importância e que é muito característico de patógenos de solo é a sobrevivência na ausência de hospedeiros. Então, grande parte dos patógenos de solo, inclusive os fitonematóides, eles têm essa capacidade de sobreviver sem que tenha o hospedeiro. Então, eles sobrevivem na forma de esporos, no caso de fungos, e os nematóides a gente vai ver que os seus ovos, eles também conseguem sobreviver bastante tempo. Então, é outra questão bem relevante também quando a gente fala de doenças radiculares. E aí, essa sobrevivência ocorre principalmente pela atividade saprofítica. Então, grande parte desses patógenos, eles conseguem se alimentar com a matéria orgânica que existe no solo. Então, essa capacidade saprofítica faz com que ele também consiga sobreviver por mais tempo. Outro fator importante que a gente também tem que sinalizar é a similaridade de sintomas de outras doenças. Como, por exemplo, as doenças causadas por nematóide, algumas culturas, elas apresentam deficiência nutricional. Então, outras doenças também têm esse mesmo sintoma. Então, existe muito essa questão do produtor, ele confundir esse sintoma com outras doenças, sendo que o patógeno está lá no solo. Pode passar, Eduardo. Então, agora a gente entra aqui para falar sobre os fitonematóides, né? Então, os fitonematóides, eles, aos que já conhecem, já viram algo, né? Eles são vermes. Então, a gente tem nematóides, os nematóides de vida livres, e tem os fitonematóides, que são aqueles que são parasitas de plantas. Então, característica dessas espécies que são parasitas de plantas é sua polifagia, ou seja, são organismos que hospedam diversos tipos de hospedeiros. Então, quando a gente fala de plantas cultivadas, o gênero Meloidógeno mesmo tem uma infinidade de hospedeiros. Então, é um dos gêneros mais polífagos, tá? E aí a gente tem aí a capacidade de sobrevivência, que é um fator que é de extrema importância. Então, algumas espécies, elas têm a capacidade de dormência, né? Dormência também é chamada de quiescência. E aí são estruturas que permitem que esse organismo, né, que esse micro-organismo, ele sobreviva por bastante tempo no solo. Quando eu falo tempo, eu estou me referindo a meses ou até anos. Então, eu coloquei aqui alguns termos, anidrobiose, anoxobiose. Então, a falta de água, a falta de oxigênio, a termobiose também, que é altas temperaturas. Então, tudo isso, esses nematóides, eles conseguem suportar dentro do ecossistema lá do solo. Então, naquela área que ele já está lá instalado. Então, ele fica lá nessas condições, e quando chega a planta hospedeira, que pode ser uma planta cultivada, ou pode ser também uma planta daninha, então ele novamente retoma o seu estágio de sobrevivência e volta ao seu ciclo normal, certo? Pode passar, Eduardo.
Então, para a gente sinalizar aqui, alguns dos gêneros, como eu falei para vocês, a gente tem muitos gêneros que têm importância para a agricultura, mas alguns dos gêneros de maior impacto na produtividade brasileira é o gênero Pratylencos, Meloidogene e o Heterodera, tá? Então, quando a gente fala da cultura da soja, quando eu falei anteriormente que grande parte das percas econômicas está voltado para a cultura da soja, quando a gente vê aqui Pratylencos, que é o nematóide das lesões, a gente tem uma perca aí de 50% da produtividade em decorrência do nematóide do Pratylencos, tá? Que é o nematóide das lesões. Quando a gente vem para a Meloidogene, que também é parasita da soja, a gente tem aí perdas que em torno de 55%. E o Heterodera glycinis, que é o nematóide de maior impacto, a gente tem perdas de até 75%, tá? Conhecido também como nematóide docisto. Então, assim, são percas bem significativas, tá? Então, estudos mostram que gera perca de cerca de 10 sacas por hectare. Então, se a gente levar em consideração as grandes áreas produtoras de soja, isso, no final, dá um impacto muito forte, como a gente já viu, tá? E aí, a gente tem aqui, eu coloquei aqui as principais culturas brasileiras, que a gente tem as grandes culturas, né? Soja, algodão, feijão, batata, cenoura, café e cana-de-açúcar. Por que eu listei elas? São culturas que praticamente todas, elas são hospedeiras, tá? São hospedeiras do nematóide. Então, uma sucede à outra nas áreas produtoras. Então, esse nematóide, ele acaba tendo a sua fonte de inóculo crescente o tempo todo por conta dessa rotação de culturas com plantas suscetíveis. Então, a gente tem aqui, quando a gente fala da cultura da batata, por exemplo, batata e cenoura, a gente tem aí tanto os danos quantitativos, como os danos qualitativos. Por quê? Porque a gente vai ter problemas na produtividade e vai ter também problemas relacionados à qualidade, porque o que é um tubérculo? Então, o tubérculo ele não vai sair um produto de qualidade para o consumidor, certo? Aqui eu coloquei uma foto. Isso é uma foto de uma área de soja, tá? Uma reboleira de soja atacada por nematóide. Então, a gente percebe, característico do patógeno esses sintomas em reboleira. Então, a gente percebe aí a clorose das folhas, tá? A planta com porte menor, que é bem característico do ataque de fitonematóides. Ok, pode passar para o próximo, Eduardo. Então, a nível de Brasil, as grandes culturas, a gente tem esses relatos. Quando a gente vem para o Nordeste, um fato que eu achei bem interessante, que recentemente saiu um estudo, foi em relação a Pratylencos, o nematóide das lesões em algodão. Então, a gente tem aqui um estudo que é no Oeste Baiano, é uma das regiões que tem áreas produtoras de algodão, e aí a gente tem cerca de 85% das áreas com a presença do nematóide, do Pratylencos. E aí com também percas econômicas bem significativas e com altas populações de Pratylencos também nessas áreas. Tá? Pode passar. Eduardo, por favor. Então, gente, anteriormente a gente viu aí o algodão no Oeste Baiano, mas aí a gente tem uma série de outras culturas, como, por exemplo, a cebola, a cenoura, a gente tem a goiabeira, a gente tem a ceroleira, a gente tem o coqueiro, tá? Então, o coqueiro, ele é uma cultura que é amplamente cultivada aqui na região, e tem tido muitos problemas com nematóide também, tá? Não é meloidogene, não é Pratylencos, nem Heterodera, mas é do gênero Bucephalensis e é uma doença que tem causado muitos problemas em áreas, principalmente aqui no Vale do São Francisco. Então, Zé Mauro está aí, ele bem sabe disso, que a gente já trabalhou bastante em cima do coqueiro,
E, assim, é uma doença que tem causado muito problema, porque ela não tem nenhum controle. Na verdade, a gente não tem nem como manejar, porque o nematóide, ele chega na planta e acaba matando a planta em um período bem curto, de 2, 3 meses, tá? E aparecem esses sintomas, como vocês estão vendo, que é o conhecido popularmente como nematóide do anel vermelho, tá? Então, a planta do coqueiro, ela começa a fechar, a cair as folhas, né? E fica com essa estrutura de guarda-chuva fechado, tá? É um nematóide que tem um inseto vetor, então esse inseto que vocês estão vendo aí na imagem, ele é um besouro chamado Rhincóphoro palmaro, tá? Então, ele acaba disseminando o nematóide, tá? Então, caracteristicamente, ele é um nematóide que começa a se disseminar pela região meristemática, pela parte apical da planta. Então, tanto no coqueiro quanto no dendezeiro também. Ele também é parasita do dendezeiro. Só que o que acontece aqui na nossa região? Em estudos que a gente fez lá no laboratório, nós observamos que essa transmissão estava se dando também por raízes. Por quê? Porque o cultivo do coqueiro, ele é bem adensado. Então, esse nematóide acaba se disseminando também pelo contato entre raízes, tá? Mas, pela literatura, vocês vão ver muita coisa com o inseto vetor, que é o Rhincóphoro palmaro, tá? Então, aqui a gente tem cebola, tá? Cebola meloidógena em cebola, meloidógena em cenoura, meloidógena em aceroleira, tá? A foto não está muito boa, mas são plantas aqui da região também, são fotos nossa lá do laboratório, foto de trabalhos realizados por Zé Mauro. Então, a aceroleira também, ela é hospedeira, principalmente também do meloidógena heterolobe, que é o nematóide da goiabeira. Então, a gente tem áreas com nematóide em aceroleira também, aqui. Então, é isso. Pode passar para o próximo, Eduardo, por favor. Então, quando a gente fala a nível de Nordeste, a gente tem a goiabeira, como eu já citei, né? Então, a goiabeira é a cultura a qual eu trabalho desde faz um tempinho já, né? Tem uns 6 anos. Então, a gente tem trabalhado com o meloidógeno heterolobe. O meloidógeno heterolobe, ela é uma espécie muito virulenta, que já está disseminada já no país, no Brasil inteiro e no mundo. No Brasil, a gente teve esse, não sei se foi um presente, mas a gente teve a sua detecção feita pela primeira vez aqui na região. Então, ela foi detectada na região do projeto Maniçoba, tá? Em Juazeiro. Então, o primeiro relato de meloidógeno no Brasil foi lá. Foi aqui, na verdade, na nossa região. E de lá para cá, a gente tem tido muitos problemas aí nas áreas de goiabeira. Então, os produtores têm tentado aí manejar. Alguns plantam a cultura em áreas que já tá infestada, só para esperar o período de produção e depois erradicar, porque não tem controle. Então, quando a gente fala de nematóide, a gente não fala de controle, a gente fala de medidas de manejo que devem ser integradas, tanto manejo químico, biológico e uma série de outros manejos, tá? Então a gente tem aqui nas fotos, a gente pode observar alguns sintomas, né, de plantas de goiabeira, com plantas, folhas amareladas, clorófita. Isso já vem em decorrência já do ataque do patógeno, que a gente vai ver mais à frente. Como que a gente pode, como que acontece isso no sistema radicular, certo? E aí, mais aqui do lado a gente já tem uma planta morta, também os sintomas se dão em reboleiras, né, na área, e mais abaixo a gente tem foto do sistema radicular, totalmente atacado. Então a gente percebe já a falta de raízes primárias, tá? E a presença de galhas, né, que é bem característico do meloidógeno. Pode passar, Edu. Pronto. Outro ponto importante
o nematóide, eu vou falar isso para o Meloidosma enterolobe, mas isso acontece muito para outras espécies também, é a fusão com outros patógenos. Então, muitas vezes esse nematóide, ele está lá no solo e ele acaba servindo de porta de entrada para outro tipo de patógeno. No caso da goiabeira, a gente tem o complexo que a gente chama, foi descrito como declínio da goiabeira, que é a presença do Meloidosma enterolobe junto com o Fusarium solane. Tá? Então, esse complexo aqui tem causado muitos problemas e já foi detectado aqui na região também. Tá? Então, aqui a gente tem fotos do sistema radicular totalmente já em necrose e sem a presença praticamente de raízes primárias, sem emissão de novas raízes. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem não só com o Meloidosma enterolobe, mas a gente tem, por exemplo, o nematóide da bananeira. Então, a literatura fala muito dessa característica, que é chamado popularmente como nematóide cavernícola, porque ele começa a migrar dentro do sistema radicular da planta e ele não é um nematóide sedentário, ele não fica parado, ele vai abrindo caverna dentro do sistema radicular, por isso o nome cavernícola. Então, quando o nematóide ele abre essas estruturas no sistema radicular, outros patógenos que estão no solo, eles também têm mais facilidade de penetrar no sistema radicular e atacar a planta. Então, muitas vezes acaba dando tombamento por outros patógenos e não necessariamente por conta do nematóide. Certo? Então, é um problema também bem latente essa questão do declínio da goiabeira, desse complexo de Fusarium e Meloidosma aqui na região também. Pode passar, Eduardo. Então aqui a gente tem a relação nematóide-planta. Então, como é que isso acontece? Então, a gente tem aqui, esse esquema, ele mostra exatamente como que ocorre o processo de infecção. Então, primeiramente, a gente precisa entender que, quando eu falo de Meloidosma, Heterodera, Pratylenchus, a gente está falando de patógeno que tem uma estrutura chamada de estilete, ou então, a literatura pode chamar também de estômato estilete. Então, esse estilete é que vai ajudar no início dos sítios de alimentação do nematóide. Então, todos esses nematóides, eles têm o que a gente chama de estágio infectivo, tá? O gênero Meloidosma, a gente tem o J2. Se vocês observarem aqui, ó, onde tem na primeira imagem, a gente tem aí invasão, tá? Estágio invasão celular. Então, esse J2, eles vão construir, na verdade, o J2 e os nematóides no geral, eles constroem uma relação com a planta. Então, a própria planta, como hospedeira, ela vai liberar exudados pelo sistema radicular, que vai atrair ou repelir esses nematóides. Então, a gente, estudos de expressão gênicas têm mostrado que em plantas que o nematóide não se reproduz, está muito ligado a esse ato de repelir através de metabólitos da planta, do sistema radicular. Mas a infecção também se dá pela liberação de exudados. Então, essa liberação ocorre no solo. Então, o nematóide que está lá no seu estágio infectivo, no caso do Meloidosma no J2, então ele vai penetrar no sistema radicular, principalmente pelas zonas de diferenciação celular, tá? Então, mais nas pontinhas das raízes, na região da coifa. Não necessariamente sempre vai ser assim, mas ele pode penetrar por outros locais, mas mais precisamente pelas zonas de diferenciação celular. Então, essa invasão, a literatura relata em torno de 24 horas depois que esse juvenil está no solo. Então, depois que ele se estabeleceu, que ele penetrou no sistema radicular, a gente tem aqui o estágio que a gente chama de indução. Então,
esse estágio de indução, ele já vai, vocês percebam que o juvenil, tá, ele já se concentra mais na região do cilindro vascular, que é exatamente onde o nematóide vai estabelecer a sua casa. A gente chama de sítio de alimentação, mas é a casa dele. É onde ele vai se desenvolver, é onde ele vai se reproduzir, porque a intenção disso tudo aqui é reprodução. Tá? A gente está falando de um fitopatógeno que causa danos, mas a intenção dele é se reproduzir. Tá? Então, depois que aproximadamente 48 horas, né, o trabalho cita, ele vai começar a indução dessas células. Por quê? Porque pelo estilete, então, o nematóide ele vai sugar, tá, nutrientes que estão dentro do citoplasma da célula da planta, pelo estilete. E esses nutrientes é que vai fazer com que o nematóide comece o seu processo de desenvolvimento, certo? Então, logo depois, a gente vê aqui o processo 3 a 4 dias, e de 7 a 8 semanas, a gente tem o processo de nutrição e aquisição. Então, quando a gente observa essas duas últimas imagens, a gente percebe já que já tem a formação de células, tá? Então, o que é essas células? Essas células gigantes nada mais é do que o que a gente chama de sítio de alimentação. Então, o nematóide, ele monta a sua casa exatamente dentro do cilindro vascular da planta. Então, aqui, ele consegue, através de um complexo de transformação, tá? Ele consegue montar essa estrutura. Então, ocorre aqui um processo de diferenciação celular chamado de cariocinese, tá? E aí ele não tem contato direto com as células da planta, direto e na aquisição de nutrientes. Alguns estudos mostram que existem alguns transportadores que atuam como para transportar o nutriente da planta para ele, mas assim, são estudos que ainda são bem confusos, porque é uma relação que ainda está sendo estudada, esse complexo que o nematóide faz com a planta, tá? Então, quando ele se estabelece, ele vai, por essa proliferação celular, ele vai induzir a formação de galhas. Então, essa formação de galhas, e aí é o que a gente vê, aquela protuberância no sistema radicular, tá? Que a gente chama de galha. Quando a gente olha aqui para a última imagem, mais na frente a gente tem outras imagens que dá para ver melhor, a gente já percebe essa protuberância no sistema radicular e uma total desorganização na região de xilema e floema, tá? Então, aqui a gente consegue entender o tamanho do dano que esse nematóide causa na planta, né? Então, a gente está falando de órgãos, né, de áreas do sistema radicular que tem total influência no transporte de nutrientes, tá? Então, aqui a gente já tem a galha formada entre 7 e 8 semanas. Então, ele já completou seu ciclo, já tem a galha, já tem uma fêmea que já está produzindo ovos, tá? Então, ele completou seu ciclo dentro do sistema radicular. Então, produz ovos. Então, os ovos vão para o solo, eclodem e vão novamente recomeçar o ciclo em outras raízes, tá? Outras raízes novas, de preferência, tá? Pode passar, Eduardo. Mais na frente a gente tem umas imagens que dá para ver bem legal. Pronto. Então, essa imagem tem no livro que eu compartilhei com vocês, tá? Isso é um livro que foi escrito pelo professor Luiz Carlos Ferraz, um nematologista magnífico. Ele era professor, acho que já aposentou, o Zé Mauro pode confirmar isso, lá da USP. Tá? Então, essa imagem, ela nos mostra como que esse nematóide, ele se comporta dentro do sistema radicular. Então, eu separei aqui os 3 gêneros que a gente está falando, né? Rotilencos, Pratilencos, Meloidose, Rotilencos, e também tem Heterodera, que é essa figura 6A, se eu não me engano. Então, o meloidógene, a gente vê aqui, ó, cilindro central. Então, você vê exatamente onde ocorre a formação de células, tá? De sítios de alimentação, que a gente chama de cenócito. Tá? Rotilencos, também dentro do cilindro. Já o pratilencos também aqui, ó,
entre o córtex e endoderme, o que também acaba desestruturando as células também do xilema e floema. É bem próximo aí da região do cilindro central, né? Então, essa figura nos mostra que esse nematóide, ele vai fazer essa mobilização de produtos fotossintéticos, tá? De nutrientes nas raízes. Então, na nematologia, alguns professores chamam isso de dreno metabólico. Então, esses sítios de alimentação, eles vão funcionar como dreno metabólico da planta. Então, eles vão tirar alguns nutrientes da planta, tá? E para conseguir o seu pleno desenvolvimento e reprodução, que é o intuito final, de concluir o processo, o ciclo reprodutivo, tá? Pode passar, Eduardo. Por favor. Pronto. Aqui a gente tem uma imagem que mostra claramente, esse é um corte transversal do sistema radicular, e aí a gente vê como que as células, elas estão todas comprimidas ao redor do sítio de alimentação, do cenócito. E vejam que eu falei para vocês que ocorrem divisões celulares. Isso aqui, alguns artigos, alguns livros, até chamam de tumores, né? Porque acontecem divisões, o nematóide, ele induz essa diferenciação celular de forma desordenada. E aí a gente vê esses pontinhos, cada pontinho desse é um micronúcleo dentro da célula. Então, estudos científicos mostram que eles não só formam esse complexo de alimentação, mas eles também alteram a própria genética da planta. Então, quando a gente vai para os estudos de transcriptomas, existe uma diferença entre a expressão gênica de uma planta que foi infectada e uma que não foi infectada. Então, isso mostra que esses sítios, eles são tão especializados que eles conseguem mudar a própria genética da planta. Então, essa região que a gente vê aqui ao redor bem comprimida é a que a gente chama de hiperplasia celular, tá? Que é os tecidos da planta. Então, eles estão todos desorganizados e, consequentemente, não conseguem aí fazer sua função, que é o transporte de nutrientes para a planta. Aqui, mais ao lado, a gente tem já uma fêmea do nematóide, mas a imagem não está muito boa, mas lá na frente a gente pode ver outras que tem mais, com mais detalhes, tá? Pode passar, Eduardo, por favor. Então, aqui a gente tem o que eu falei para vocês agora há pouco sobre um nematóide migrador, certo? Então, aqui é o nematóide da bananeira, tá? O Rhadophilus simus. Então, ele é um nematóide que ele começa a migrar dentro do sistema radicular, e aí ele vai obstruindo, né, na verdade, o sistema radicular também, né? Só que ele não forma sítios de alimentação. Porém, no entanto, ele acaba abrindo portas para outros patógenos se desenvolverem na planta. Então, aqui a gente tem exatamente essa movimentação que ele faz dentro do sistema radicular. Na primeira imagem, a gente tem o início, tá? Na segunda imagem, a gente já tem vários nematóides dentro nesse sistema. E aqui em C, a gente já observa esse nematóide já formando essas cavernas, que a gente chama de caverna, tá? Dentro do sistema radicular da planta. E em D, a gente já pode ver uma imagem que a gente já vê várias obstruções, danificações no tecido, que isso na bananeira, como eu falei para vocês, isso é muito importante, por quê? Porque o sistema radicular, na bananeira, não só na bananeira, mas em outras culturas, em outras plantas, ele atua como órgão de sustentação também. Então, se isso aqui não consegue sustentar, a gente tem aí o risco de tombamento, certo? Pode passar, Eduardo. Pronto. Aqui, a gente tem um outro transversal, certo?
de sepsídio. Não é goiabeira, sepsídio é araçazeiro. Então, a gente tem aqui um corte transversal numa raiz que não foi inoculada com o nematóide e numa raiz que foi inoculada. Então, a gente consegue observar, tá? Aqui a raiz com todas as suas estruturas de floema, tá? De cilindro vascular, do parênquima, todas organizadas. E quando a gente vê, aqui observa a planta que já foi, que já teve o patógeno, que o patógeno já está estabelecido, a gente consegue observar essa diferenciação. Então, vejam que essa região mais escura, em B, tá? Ela é a região do xilema. Então, as células, o sítio de alimentação cenócito, ele deslocou o xilema da planta, da raiz, né, o xilema, para um lado só. Deslocou e comprimiu. Então, isso aqui, ele acaba tirando toda a função da raiz, né, de absorver o nutriente, certo? De absorver e transportar esses nutrientes. Pode passar, Eduardo. Por favor. Então, aqui é só uma continuação, né, daquela imagem. Lá em cima a gente tem a mesma imagem. Esse artigo está lá no Drive, vocês podem acessar e ler com calma. Então, aqui a gente tem um estágio mais avançado, na verdade, né? As células gigantes formadas no sistema radicular. Aqui a gente tem o corte da raiz. Então, a gente observa a raiz que já foi infectada, que já tem o sítio de alimentação. Então, você vê a diferença, a protuberância as divisões celulares, pela formação dessas células gigantes, tá? E logo abaixo a gente tem a formação dos sítios, de vários sítios de alimentação, na verdade, né? Então, é só o segmento seguindo, né, os sintomas de um período mais prolongado, certo? Então, aí a gente percebe, novamente, o rompimento, né, do cilindro vascular, cilindro central vascular, pela formação de células gigantes. Pode passar, Eduardo, por favor. Aqui foi um trabalho que foi publicado em 2014, salvo engano. Tá no Drive também. São trabalho realizado com goiabeira, com paluma. Tá? Então, ela fez exatamente esse trabalho de cortes transversais. No primeiro, a gente tem aqui o exato momento em que o juvenil ele é atraído, né, e infecta o sistema radicular. E aí, aqui a gente, 3 dias após a infecção, 6 dias, 17 dias, 27 e 31 dias. Então, paluma, ela é conhecida como altamente suscetível, né, ao meloidógeno enterolóbico. Então, a gente consegue observar isso pela dinâmica de como esses tecidos eles foram afetados. Então, a gente chega aqui, quando a gente... 6 dias, a gente já observa novamente a formação dos sítios de alimentação, mas eu chamo a atenção aqui, ó, quando a gente vai para 31 dias, tá? Que é quando o nematóide já está fechando o seu ciclo. Então, praticamente, nós não conseguimos mais observar tecido da raiz. Então, isso aqui já é uma raiz totalmente necrosada, que não tem mais nenhuma função fisiológica. Então, ó, vejam que praticamente todo o sistema radicular já foi tomado pelas células gigantes causadas pelo nematóide. Então, aqui a gente pode falar de um sistema radicular que já não tem mais nenhuma função, por conta do ataque do patógeno, certo? Pode passar, Eduardo, por favor. Então, gente, basicamente era isso, o que eu tinha para passar para vocês. Como eu falei, a gente tem inúmeras culturas, tá? A gente tem inúmeras culturas que tem ataque de fitopatógeno. Não dá para a gente olhar todos os gêneros, mas eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que vocês tenham conseguido entender. Se não entendeu, pergunte. Se eu não souber,
eu pergunto para o meu professor que está aqui, que é Zé Mauro, mas basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês, e vamos seguir aí com as atividades. Patrícia, primeiro, parabéns pela apresentação sensacional. Você sabe que eu ainda acho estranho eu ficar vendo aquelas imagens do nematóide. Aí eu queria saber de você, se eu passo o vídeo agora, tem um vídeo de menos de 2 minutos, para a gente poder consolidar essas informações fantásticas que Patrícia nos passou aqui. Patrícia, no final da apresentação, tinha um slide para saber quem é você, e até agora muita gente que está aqui não sabe quem é Patrícia. E o seu telefone também, que Eduardo ia colocar, nós não vimos. Tinha do telefone, o contato, o e-mail dela? Não tinha. Não. Eu estava muito lento com o computador, não consegui colocar o número dela. Então, fala aí, Patrícia, um pouquinho sobre o seu contato, coloca no chat. Tá. E, de repente, vai ter gente aí querendo que você corte raiz para olhar os nematóides, não sei. Tá certo. Eu vou colocar no chat. Então, eu vou passar já a animação aqui, viu, gente? Com som ou sem som? Com som, se possível. Então vai lá. Som, na verdade. Ah, já foi. Esse é uma ilustração que mostra, gente, o processo de infecção, né? Da migração do nematóide do solo para as raízes. Tá? Então, ele mostra exatamente... É um efeito de um nematicida, mas é uma animação que mostra exatamente o que a gente acabou de conversar. Então, a gente já vê a fêmea produzindo ovos, né? E as galhas, né? Patrícia, eu vou passar mais devagar, porque ele está no modo de exibição muito rápido. Tá. Cadê a velocidade? Sei lá. Eu não consigo enxergar. Pronto, botei normal. Pronto, agora ele está mais lentinho. Vamos lá. Se quiser ir falando, pode falar. Então, a gente tem... o vídeo mostra a migração, na verdade, do juvenil, né, para a raiz. Então, rapidamente ele penetra no sistema radicular, estabelece o sítio de alimentação. Então, aí já está a fêmea, já é bem rápido, bem acelerado, já mostra a fêmea produzindo ovos. Então, essa fêmea, ela produz aí uma média de 400 a 500 ovos cada fêmea. Então, cada galha dessa, a gente tem uma quantidade muito grande de ovos. No final, como é um vídeo de um nematicida que é aplicado via fertirrigação, ele só mostra a ação do nematicida no nematóide e também nos ovos que estão no solo, tá? Que é o finalzinho do vídeo a partir de agora. Então, ele mostra a ação do nematicida, né? Em ovos, na verdade, né? Propaganda da Bayer, é o jeito. Esse vídeo está disponível lá no nosso Drive como material de estudo, tá? Tá certo, Ana. Parabéns, Patrícia, pela bela apresentação. E agora vamos para as perguntas. Se não tiver mais alguma coisa para falar. Tem mais alguma coisa para falar, Ana Rita? Eu tenho que dizer que eu estou muito feliz por encontrar vários colegas aqui, né? O professor Almir está aqui, professor Vitor, Lorenzo, muita gente que eu não tinha visto no último encontro, vejo aqui agora. É sempre uma alegria ter os meus colegas, além de todos vocês, vários graduandos, vários profissionais. Zé Mauro está com menos cabelo, pelo que eu estou percebendo, e mais cabelo branco. O professor Fernando botou logo o chapéu para não falar do cabelo branco dele. É assim. Bom, de qualquer maneira, é sempre bom encontrar todo mundo aqui, porque agora a gente tem um grupo com diferentes saberes, diferentes experiências e oportunidades da gente discutir o tema de estresse biótico por nematóides à luz de diferentes conhecimentos, diferentes áreas, né? Eu mesmo já pensei aqui no regulador, já pensei no tecido, já a gente pode falar sobre isso.
Como é que vocês vão fazer, meninos, na dinâmica? Vão logo para o chat, que tem muita coisa no chat, depois a gente vai pegando os microfones ou vai intercalando? Como é que vocês querem fazer? Eu acho melhor ir para o chat. Então, quem é do chat? É Jonatas? Pode ser. Se não for incômodo, Jonatas. Deixa eu dar uma procurada aqui nas perguntas, me organizar rapidinho. A primeira pergunta é da professora Ana Rita. Doutora Patrícia, então, o aporte de matéria orgânica ao solo pode não ser recomendado no manejo de solos com nematóide? Sim. Pelo contrário, o aporte de matéria orgânica, existem algumas medidas de manejo que insere matéria orgânica no solo para diminuir a população, tá? Patrícia, eu fiquei preocupada porque quando eu vi aquele slide que fala de algumas espécies que são saprofíticas, aí eu fiquei pensando, pronto, se ela vai se alimentar de matéria orgânica, será que não vai aumentar a população no solo e isso aumentar o nível de infecção às raízes? Foi por isso que eu fiquei com esse pensamento. Sim, essa característica saprofítica, acho que o Zé Mauro pode até falar alguma coisa em relação à matéria orgânica, mas essa característica de ser saprofítica é mais para a condição de sobrevivência, na falta de um hospedeiro, tá? Entendi. E também, pessoal, tem um produtor de orgânico que ele falou que que ele sofria com nematóide na goiabeira, no sistema convencional de produzir. Quando ele mudou para a produção orgânica, ele disse que não teve mais problema com nematóide. Justamente. Algo assim também. Patrícia? Sim. Pronto. Pode a ser. pergunta a seguir foi do professor Almir. Aí o seu orientador, José Mauro, ele respondeu. Só que como pode ser que tem outras pessoas também que tem a mesma dúvida, eu vou repassar que aí, né, todo mundo ouve. Sim. Onde pode ser feito análise de presença de nematóides aqui em Petrolina? Professor Almir, aqui na cidade só se faz análise na Embrapa, lá no laboratório de fitonematologia, que desde que quando começou a pandemia já não está mais recebendo amostras para análise de nematóide. Então, infelizmente, nós só temos lá, não temos algum outro local para análise, tá? Pessoal, a minha inexperiência com a tecnologia. Se eu abro o microfone, eu não abro a câmera. Se eu abro a câmera, eu não abro o microfone. A gente está vendo a metade do seu rosto, mas estamos lhe ouvindo bem. Pronto. Agora então, sim. Pronto. Eu só queria fazer um esclarecimento a respeito daquilo que Patrícia comentou sobre saprofitismo. Eu acho que houve ali uma confusão de termos. Não é muito indicado, Patrícia, que a gente se refira a saprofitismo em nematóides parasitos de plantas. O que existe, sim, é uma fase de sobrevivência que você colocou muito bem. O nematóide pode sobreviver na fase de ovo, na fase de cisto, mas ele não sobrevive no solo na ausência da planta hospedeira como saprófita, se valendo de outras fontes nutritivas, como acontece com alguns fungos, que na ausência, ou até mesmo bactérias, que na ausência de planta hospedeira, alguns fungos vão se valer da matéria orgânica do solo e conseguem continuar a sua sobrevivência alimentando dessa matéria orgânica presente no solo, até mesmo de restos da própria cultura. No caso de nematóides parasitos, eles têm fase de sobrevivência que pode durar até anos, como você disse, mas não por se alimentar de outras fontes que não seja da raiz da planta hospedeira viva, ok? Ok. Na verdade, quando a gente falou mais do saprofitismo, acho que foi mais a pergunta que confundiu, mas foi quando a gente falou de doenças radiculares, foi lá naquele slide. Isso. Que a gente estava falando só de doenças radiculares. Então, e aí também com isso eu estou querendo voltar um pouco
Ai, acho que travou. Para todos os participantes. Zé Mauro tá um cortou pouco um pouquinho travado. a sua fala. Se você puder repetir essa frase, por favor. Travou de novo, Zé? Travou a internet. Então, a gente segue com as perguntas e considerações, Jonatas, até Zé Mauro voltar, pode ser? Pode ser. As perguntas seguintes foram do Giovanni Alves. A primeira delas foi: como podemos manejar uma área que ainda possui baixa infestação de nematóides? Usando manejo de plantas daninhas, adubação, plantio de novas culturas. Então, ele fez essa pergunta. Ele tem uma baixa população de nematóide. Então, primeiro, com plantio de manejo de plantas daninhas é um deles, né? Porque algumas plantas daninhas são hospedeiras. E a introdução de uma cultura que não seja suscetível. Porque se o nematóide, como eu falei, os nematóides a gente não tem um controle, mas a gente tem como reduzir, baixar o nível populacional. Então, para a gente baixar o nível populacional, eu não posso ter uma planta que seja hospedeira, senão ele começa a fechar seu ciclo e vai voltar a aumentar essa população no solo. Tá? Então, basicamente é isso. Controlar a planta daninha hospedeira e utilizar cultura que não seja suscetível. Ok. Eu acho que a segunda pergunta meio que responde o que ele acabou de colocar aqui. Ele perguntou como podemos manejar uma área com elevada infestação de nematóides. Eu acho que já meio que complementa. Tá. Né? Então, manejo, a gente tem diversas formas de manejo. O que tem o controle químico, que a gente chama manejo químico, manejo biológico, uso de plantas antagonistas. O que a gente tem visto? O manejo biológico, ele tem crescido muito, tá? Então, os produtores têm usado muito, principalmente em algumas culturas, como, por exemplo, a batata, a cana-de-açúcar ainda está muito no manejo químico. Mas, o primeiro ponto é a utilização da cultura que não seja suscetível, tá? Então, se ele não tem como tirar, como não usar a cultura suscetível, por exemplo, então aí a gente parte para esse tipo de manejo químico, manejo biológico, tá? E a utilização de plantas antagonistas, que são plantas que não reproduzem o nematóide, como, por exemplo, algumas espécies de leguminosas são utilizadas para isso, tá? Mas por último, ele não pode complementar. Mas é basicamente um conjunto de medidas, não é uma específica, tá? Então, o produtor ele tem que trabalhar nesse conjunto de medidas de manejo. Pode ir. Pronto. Por fim, ele coloca: qual a real ação dos nematicidas sobre os nematóides? Os nematicidas não reduzem a infestação? Não reduzem. Sim. Todos os nematicidas, sejam eles químicos ou biológicos, eles têm como objetivo reduzir a população. Nunca acabar com essa população, porque isso na nematologia a gente não considera. Então, existem nematicidas que têm ação sobre o nematóide em si, tem nematicidas que têm ação sobre ovos, então depende muito do produto que ele vai utilizar, tá? O que a gente pode dizer? Os nematicidas químicos, hoje, pelas referências que a gente tem na literatura, então mais de 90% deles, das moléculas que tem registradas, elas têm uma influência muito grande na biota do solo. Então, talvez o uso desses nematicidas eles tragam alguns prejuízos para o produtor. Então, isso já é relatado na literatura. Por isso que o mercado de biológico está em grande expansão. Então, como eu falei anteriormente, depende muito do tipo de nematicida que ele vai utilizar. Então, tem alguns produtos que são voltados diretamente para juvenis, tem produtos que são voltados para ovos. Então, isso varia do tipo de nematicida, tá? Do tipo de molécula que ele utiliza. O professor Amir, pediu para que você falasse um pouco sobre os nematóides em videira aqui na região e o que deve ser feito. Tá.
Nematóides em videiras, eu até conversei com o Zé Mauro há pouco sobre isso. Foi feitas algumas constatações, tá? Que ainda não foram identificadas, mas o que a gente sabe é que existem algumas espécies que parasitam a videira, mas que, tanto aqui como até em outras regiões, não tem causado muitos problemas. Então, os maiores problemas que a gente tem visto é justamente no que a gente até comentou, na transmissão de outros patógenos de solo para o caule da planta, certo? Mas problemas relacionados especificamente com o nematóide aqui na região, a gente não tem muitos, não. Tá? Eu queria acrescentar uma parte em relação a esse aspecto, professor Almir. Os porta-enxertos que a gente tem utilizado na viticultura de mesa aqui, e até de vinho também, por exemplo, o SO4, o Paulsen, o 03, são usados na viticultura de vinho, eles têm uma certa tolerância à maioria desses gêneros. Aí eu realmente não sei, não tenho conhecimento assim de quais gêneros, mas eu sei que muitos deles já se mostram tolerantes ao nematóide. Portanto, juntando com outras características de compatibilidade com a copa, eles acabam sendo recomendados para a nossa viticultura. Isso. Zé Mauro voltou. Zé Mauro? O microfone está... Pronto, gente, eu tive aqui uma queda de internet, mas estou de volta. Bom, se você quiser completar aquele seu raciocínio... Então, o que eu estava dizendo é que a gente não pode confundir sobrevivência com saprofitismo. Os nematóides, alguns nematóides, têm uma capacidade de sobreviver na ausência da planta hospedeira por períodos mais curtos ou períodos longos, de até anos, na fase de ovo no solo, ovo dentro da fêmea morta, que é o chamado cisto, mas ele não tem capacidade de sobreviver de forma saprofítica, como acontece com alguns fungos e algumas bactérias, que na ausência da planta hospedeira viva, sobrevive de matéria orgânica no solo ou até mesmo de restos da própria cultura. Isso não acontece com os nematóides. Então, o aporte de matéria orgânica, ele é favorável, sim, no controle de nematóides, pela ação indireta de deixar a planta mais bem nutrida, ou pela ação direta de favorecer a biota antagonista do nematóide no solo, e até mesmo pela liberação de compostos que, no processo de umificação, de decomposição da matéria orgânica, ocorre a liberação de alguns compostos que podem ser tóxicos para alguns nematóides parasitos de plantas. Dentro dessa linha aí de saprofitismo e de ambiente de crescimento dos nematóides, eu queria trazer uma fala. Frank está aqui no encontro também, Frank lá de Rondônia. Eu vi entrar, ele estava nesse mesmo evento que eu participei. Uma fala de um professor de fitopatologia, quando ele se referia aos fitopatógenos de solo, cuja colonização das raízes era prejudicada pelo manejo de irrigação, aquele que nós mais utilizamos aqui, que é a irrigação por gotejamento. Ele é necessário porque reduz a temperatura do solo, tem uma série de vantagens do ponto de vista de ganho de produtividade, enfim. Mas ele acha que ele considera um fator de proliferação de fitopatógenos, pelo fato de manter aquela zona úmida com muita frequência, e as temperaturas aqui, como em boa parte do Brasil, também são muito elevadas no próprio solo. Tem alguma relação desse ambiente úmido, o ambiente de gotejo, que forma aquele bulbo úmido, que fica constantemente ao pé da planta, embora dentro de um ponto de uma umidade que permite a respiração da raiz, mas também deve permitir a vida do nematóide, né? Como a gente sabe que ele se desenvolve super bem aqui na região. O que é que você acha desse aspecto, do manejo de água por gotejamento, a gestão da rega por gotejamento frequente e a relação com esses nematóides? Você, Rita, perguntou direcionando para mim.
para Zemal. Para os dois, quem mais quiser contribuir, por favor. Certo. Então, tá bom. Então, eu vou emitir a minha opinião a respeito. O que a gente sabe em nematologia de plantas? De maneira geral, aquilo que é favorável ao desenvolvimento da planta é favorável também ao desenvolvimento do nematóide. A necessidade de, então, assim, água e temperatura um pouco mais elevada, que é o que é satisfatório para a maioria das espécies cultivadas, como acontece aqui no Nordeste brasileiro, na nossa agricultura irrigada, que a gente tem a oferta de água e temperaturas um pouco mais altas durante o ano inteiro, isso é extremamente favorável também ao desenvolvimento de fitonematóides. Dizer que esse bulbo molhado não vai favorecer o desenvolvimento do nematóide é uma mentira, uma falácia. É fato que vai desenvolver, vai beneficiar o desenvolvimento do nematóide. Agora, nós, como técnicos e agricultores, a gente tem que estar ciente que na agricultura a gente precisa estar o tempo inteiro administrando esses problemas. E eu poderia dizer o seguinte: se um sistema de irrigação com uma oferta de água mais racional para a planta ainda assim favorece o nematóide, favorece muito mais, por exemplo, um sistema de irrigação por suco, como já aconteceu tanto no passado, em que você tem um volume de água tão grande sendo aplicado, capaz de colocar o solo em movimento e favorecer a disseminação desse nematóide dentro do cultivo. Então, não é que o bulbo molhado não favoreça, mas a planta precisa desse bulbo molhado para o seu desenvolvimento. Cabe a nós administrarmos o problema nematóide dentro desse contexto. O que a gente não consegue fazer é suprimir a água para controlar o nematóide. Eu tenho, já que a gente está falando nessa linha, eu gostaria até de aproveitar aqui a presença do professor Mário Coimbra, professor Vitor Lorenzo, que é da Química, e ouvir um outro ponto de vista, juntando as peças aí do nematologista, do nutrifisiologista, enfim. Vejam bem, eu estava aqui na fala de Patrícia raciocinando de uma outra maneira. Ela falou sobre a hiperplasia que acontece quando o nematóide coloniza a raiz, não é isso, Patrícia? Isso. Aí eu fiquei pensando, uma hiperplasia nada mais é do que uma citocinese desregulada. Existe uma proliferação de células indesejáveis que obstruem o desenvolvimento normal do tecido condutor, em especial o xilema. Então, assim, já existe algum trabalho, ou vocês sabem de alguma coisa nesse sentido, de trabalhar com reguladores vegetais que controlem a citocinese na raiz no momento da infestação, ou em alguns momentos específicos que possam controlar essa formação de galhas e manter o desempenho do xilema? Ana, eu nunca vi nenhum trabalho nesse sentido, não. Fiquei pensando, acredita? Até mesmo porque eu acho que Zé Mauro vai concordar até comigo, é um complexo muito complexo. Que, assim, até os trabalhos que eu tenho lido, que foram publicados recentemente, eles têm testado até em Arabidopsis, para tentar entender o que acontece, mas, assim, com o uso de reguladores para tentar controlar essas citocineses, eu nunca vi, não, algo assim, não. Será que faz sentido esse raciocínio meu? Mas será que poderia afetar o desenvolvimento da planta? Os reguladores hormonais? Tem. Professora Ana Rita, posso fazer uma colocação aqui rápida? Por favor, professor. Eu, assim, com reguladores, eu também não vi, não. Mas eu fiz alguns
durante o meu mestrado, eu cursei uma disciplina de substâncias bioativas, e eu vi até um trabalho de um pessoal da UFLA, né, da Federal de Lavras, tentando impedir a disseminação de nematóides a partir da aplicação de uma substância que é derivada do metabolismo secundário da planta. No caso mais especial, um flavonoide. Né? Só que não fez efeito nenhum, né, na proliferação desses nematóides lá na planta. Muito pelo contrário, se você analisasse do ponto de vista químico a substância, né, ela tinha muito mais um potencial antioxidante, um potencial de prevenção de danos oxidativos. Pelo você analisar a estrutura molecular da substância, né, do ponto de vista de substância bioativa mesmo ali, né, de substância com potencial, entre aspas aqui, farmacológico, ela faria muito mais bem ao nematóide do que agiria como nematicida. É aquilo que o Zé Mauro falou, faz bem a planta, faz bem ao nematóide também, Zé Mauro? Exatamente. E aí, enquanto o professor Myron fala, um outro professor falou anteriormente, me desculpa o professor Myron se ele já tinha terminado, se ele não tinha terminado o raciocínio dele, eu entrei meio que interrompendo, mas eu achei interessante o que uma outra pessoa anterior a ele comentou, é que a sua proposição, Ana Rita, é muito interessante, mas ela não deixa de interferir com o equilíbrio hormonal da planta que já está estabelecido. Né? Então, qualquer aplicação que a gente venha a fazer, como Patrícia disse, eu também não conheço nenhum trabalho a respeito, mas qualquer aplicação que a gente venha a fazer para não permitir que o estímulo dado pelo nematóide promova o distúrbio que ele consegue causar na planta, seguramente a gente vai promover um distúrbio muito maior do que aquele que o próprio nematóide já está conseguindo causar na planta pela sua própria ação. Então, eu acho que é por isso que é tão complexo pensar nessas linhas de aplicação de substâncias. E daí também abre espaço para a gente fazer um comentário rápido sobre os primeiros nematicidas, né, os produtos mais antigos que foram usados na nematologia de plantas. Que produtos são esses? Produtos que atacam o sistema nervoso do nematóide, de muitos insetos, por isso muitos inseticidas têm ação também nematicida e vice-versa. E por serem produtos que atacam no sistema nervoso do nematóide, que são produtos tão agressivos na saúde humana. Porque e deixam muito resíduo no solo, né? Age no sistema nervoso do homem como aplicador, como consumidor, do homem como o ator mais importante de todas as etapas da produção agrícola. Professor Myron, dentro dessa... Boa noite, professora. Oi, professor Fernando, tudo bem? Eu estava escutando bem, eu posso dar algumas contribuições? Sim, por favor. Assunto... Professor, Oi? só um instantinho. Eu vou só lhe pedir um minuto aqui, porque eu quero fazer um link da sua fala, que o senhor vai falar como nutrifisiologista, certamente, com o professor Myron, que é da área do metabolismo secundário. Vejam só, quando a gente ouve um relato como esse de Patrícia e de Zé Mauro, só me vem o seguinte, veja se vocês concordam comigo. É muito importante que esse estudo voltado para os danos provocados por nematóides, ou mesmo por outros fitopatógenos, tenha uma análise bem sistêmica mesmo, bem dentro da fisiologia, bem como a planta responde. Por quê? A gente tem procurado ter um olhar mais avançado, mais correlacionado, mais holístico da planta, e a gente sabe que a planta sempre procura meios para se defender.
a gente não sabe, a gente sabe que ela muito sofre, claro, né? Como essas reboleiras que a Patrícia mostrou aí. Mas a gente sabe que a planta procura meios para se defender. Mas isso tudo depende muito. Qual o manejo atribuído? O que é que está sendo feito para essa planta melhorar? Então, eu sempre procuro pensar de uma maneira bem sistêmica. Bom, o nematóide, a citocinese, o regulador vegetal, professor Mairon. Então, a gente vai tentando fazer uma rede, sabe? Para fazer uma análise nesse sentido. Isso porque nematicidas sintéticos tá fora. E esses bioestratos que têm sido testados aí, a gente está até no GISP Pesquisas com alguns assim, né, Elson? Que tem esse objetivo, não sabemos se vai atender. É isso, é nessa linha, é pensar a planta como um todo e ver como é que ela tolera, como é que ela vive numa condição estressante como essa da infestação por nematóides. Professora, eu vou entrar no assunto aí, até para agregar algumas coisas que o senhor falou. Em geral, a gente tem visto, muitas vezes, o nematóide de uma forma unilateral, ele especificamente. Mas se nós vamos entender o nematóide, nós temos que entender também a planta, que nem a senhora falou antes. Essa planta, ela entra em batalha também para sua sobrevivência contra o nematóide e alguns fitopatógenos de solo que estão atacando. Então, a planta tem mecanismos que ela, com a evolução dela, ela foi criando dentro dela para fazer uso em momentos desse para ela tentar se proteger. Esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto que se coloca, e eu coloco o interessante, é o estado que vai estar a planta relacionado com esse nematóide. Que estado nutricional ela vai estar? A gente sabe, eu trabalho com culturas videira lá no Peru, e tem nematóides lá. Trabalho com culturas de algodão, que eu tenho problemas de pratilencos e muito rotilencos. Tá? E soja, eu tenho nematóide meloidógena, nematóide de galha e outros nematóides, inclusive de cisto. Mas a gente nota algumas coisas relacionadas não só com a parte de rotação de cultura, ou assim, mas também um aspecto de onde a planta está inserida e como ela está nutrida e como ela consegue se defender. A gente já sabe de alguns detalhes. Alguns nematóides, eles infectam a planta, quando em algumas situações a planta está com o sistema dela nutricional, tipo, não correto. A gente sabe que quando tem nível de cálcio baixo no solo e potássio, potencializa a entrada de nematóides. Isso vale muito para soja e algodão. É muito característico. Áreas com teor de potássio baixo, teor de cálcio baixo, ou muitas vezes só potássio baixo, predispõe a planta a ficar mais atacada nematóide. O rotilencos, por exemplo, que é um que ataca o algodão, ele fica também relacionado como é que eu estou com os teores de boro e cobre no solo também. Por quê? Porque eles são características nutricionais importantes no processo de defesa da planta. Tá? Boro a gente chama a elasticidade e a plasticidade do sistema radicular, e cobre está estritamente ligado à lignificação, à fenolase. Então, se eu tenho níveis baixos, eu tenho a raiz predisposta a isso. Inclusive, em algumas regiões, onde que a gente nota que tem esses níveis nutricionais mais baixos, a gente aporta esses nutrientes para tentar fazer com que no próximo ano a planta consiga suportar isso de uma forma mais correta. Não é que ela vai evitar, mas ela vai suportar. E aí, aliando a isso, também tentar fazer um controle biológico ou controle de culturas, como plantar crotalária, outras plantas que são redutoras, não são multiplicadores e hospedeiras. Então, muitas vezes, nós temos que identificar por que esse nematóide está atacando. Por quê? Se nós tentarmos controlar o nematóide e não controlar a causa com que a planta tenha a prospecção de ter esse nematóide, muitas vezes é que nem enxugar gelo. A gente tenta reduzir o nematóide, mas a planta continua com o problema e volta a ser infectada. Então, ver o que está no harmonicamente no processo, ver. Então, a questão nutricional está muito relacionada também, né?
E aí eu vejo o seguinte, quando falou a questão hormonal. Nós aqui no algodão sabemos que quando ataca rotilencos nas nossas áreas, nas manchas, nós fizemos uso de auxina, reduz o efeito, não é que reduz o nematóide, reduz o efeito sobre a planta. A gente usa complexo de algas e auxinas e melhora o efeito sobre a planta. A planta consegue se destravar naquele processo e vai lá. Talvez alguma influência hormonal lá do aumento de auxina para o sistema radicular faça com que reduza esse processo de multiplicação do efeito nocivo que faz os produtos que o nematóide produz na raiz, por se bloqueia algum processo. Nós temos feito isso, inclusive algumas áreas que não tem mancha, nós fizemos taxa variável desse produto. A área onde tem um ataque, a gente aplica o produto, o pulsador, e a área que não tem, não é aplicado. Então, se voa com um vante na área, vê as manchas e faz uma geolocalização e se aplica depois com pulsadores de taxa variável. Tem se trabalhado nisso. Mas, principalmente, tentando detectar qual é o motivo nutricional que aquela planta está tendo o ataque severo disso. E aí, depois de cifrando isso, nós fazer práticas alternativas de redução de ovos, redução de organismos jovens ou adultos, para tentar reduzir daí a fonte dele, mas que a planta já tenha condições de suportar. Porque não adianta muitas vezes você só tentar combater o patógeno e você não ter depois o processo contornado do que está acontecendo isso. Então, eu acho que muitas vezes nós temos que pensar como nós podemos fazer de uma forma harmônica da planta e o organismo vivo. Por quê? Porque se nós temos no DNA da planta mecanismos sinalizadores, por exemplo, caldomulina, que avisam a planta que está sendo atacada, ela também vai produzir alguns compostos para tentar combater esse malefício que tem. Ok? Ótimo, professor. E eu queria fazer um relato diante disso aí. Não riam de mim, por favor, tá? Eu cultivo fruteiras em vasos aqui na minha casa. Eu não tenho uma chácara, mas eu tenho pé de manga, pés de figo, tenho 2, tenho goiabeira. Eu tenho uma goiabeira paluma que eu plantei em 2012, produz todo ano. Do ano passado para cá, ela deu uma caidinha e eu comecei a me preocupar, mudei de vaso e descobri que ela tem problemas com nematóides. Quem confirmou, Patrícia, minha goiabeira está realmente nematóide. Eu peguei umas folhas de aloe vera, de babosa, no quintal, bati no liquidificador e botei. Já fiz 2 aplicações, as folhas estão todas verdes e ela voltou a brotar. Eu espero que dê certo, porque eu não quero erradicar minha goiabeira. Por que eu fiz isso? Porque eu queria estimular o crescimento radicular. E aí eu observei. Como eu sei que a babosa, a aloe vera, cicatriza, regenera a lesão com muita facilidade, cresce com muita facilidade, tanto parte aérea quanto raiz, eu imaginei que eu poderia estar dando um fornecimento hormonal para ela que poderia ajudar. E foi o que eu fiz. Meu pensamento foi esse. Então, até agora, minha goiabeira voltou a brotar, está muito verde, fiquei bem feliz e eu espero que dê resultado. Só para complementar o que eu falei, professora, nós temos procurado sempre achar algum produto que melhora a performance. E nós temos notado também que, além de cálcio, magnésio e cobre e boro, tem associado disso, também, quando nós estamos aportando dentro das áreas nossas produtos à base de silício, nós temos notado que nós temos tido uma melhor redução do nível de nematóide. Eu não sei, porque o silício que eu estou usando é terra de diatomácea, né? Que é aquela e essa terra de diatomácea, ela tem um bom controle de grãos armazenados, principalmente sobre pragas de grãos armazenados. E nós temos usado em alguns testes isso, aplicado principalmente em já dirigido no sulco, para ver se nós conseguimos reduzir. E realmente nós temos conseguido. O que nós não temos conseguido é dar longevidade a esse controle, porque a raiz foge depois daquele lugar onde não tem esse controle e não tem tido esse controle. Mas eu acho que talvez em essas regiões aí que se faz gotejamento, talvez usar esse produto via gotejo, talvez ajudam a favorecer, porque é um processo contínuo,
se fazer uma terra de atomácia do líquido bem particulado para tratamento, talvez possa ajudar a reduzir isso aí. Bacana, professor. Bom, professora Ana Rita, posso fazer só mais uma colocação a respeito do seu manejo aí, né, com a aloe vera? Por favor, professor, me dê esperanças. Assim, faz muito sentido funcionar, né, o seu trabalho aí de tratar, né, eu esqueci agora qual planta que é. Tratar só Goiabeira. A goiabeira com aloe vera. O extrato de aloe vera é rico numa substância, né, chamada lantoína, e dentro do metabolismo secundário é um alcaloide. E esses alcaloides, esses compostos nitrogenados, eles têm uma ação direta no sistema nervoso, pelo menos, né, nos animais, né? Aí começa a fazer sentido aquilo que o professor José Mauro disse agora há pouco, né, de atacar o sistema nervoso do nematóide, né? Então pode ser que você esteja realmente aspergindo ali, né, na sua goiabeira, uma substância que vai atacar diretamente o sistema nervoso do nematóide, né? Só que aí, né, como a planta vai absorver isso e vai tratar disso é outra história, né? Só consigo observar e tratar mais verde, está brotando. Obrigada, só uma pergunta que eu faço para o professor José Mauro, aí, que estava completando. Se, dentro desse processo de estudo que vocês fazem, vocês têm feito, talvez, uma pesquisa para ver quem te faz em grãos, porque a área grande tem extensivas, é um volume muito grande de área. Por exemplo, eu faço adubação de mais de 200 mil hectares de soja, mais de 100 mil hectares de algodão, mais de 60 mil hectares de milho, 3 mil hectares de videira. Se tem algum estudo, por exemplo, nessa parte que vocês têm aí, de tentar fazer uma analogia de fatores nutricionais de plantas, de solo, para ver se isso não tem uma redução ou uma diminuição da severidade desse ataque em relação às plantas? Professor Fernando, aqui em Petrolina, a gente não tem trabalhado muito nessa linha, não, com a cultura da goiabeira. Para a cultura da goiabeira, a gente envidou mais esforços aqui no desenvolvimento de porta-enxerto com resistência. Mas a gente sabe que, para principalmente culturas anuais, isso que o senhor disse é extremamente aplicável. Como o senhor mesmo colocou anteriormente, as relações nutricionais com o ataque de nematóides em plantas. Tem muito desses trabalhos, principalmente em soja. Sim. Isso é importante porque eu acho que pode ser uma linha até de pesquisa vocês aí nessa parte de goiabeira, porque muitas vezes vocês podem estar com pequenos detalhes nutricionais, você ajudando muito o controle que vocês têm, entendeu? Fazer o lado ataque ao nematóide, mas fazer também um outro lado aumentando a resistência da planta para suportar isso. Eu acho que se você trabalhar em conjunto, isso talvez a somatória já seria bem melhor a nível de efetividade para manter os pomares mais tempo, né, e mais produtivos. Eu acho que seria uma linha bem interessante trabalhar aí para começar a achar esses dados, né? Exato. E aí, nesse tipo de reunião que estamos fazendo aqui, não é bom que a gente deixe de mencionar a expressão manejo integrado, né? Que tudo que a gente está falando, debatendo aqui hoje, nos leva a ficarmos mais fortes na ideia de que controle de nematóide não se alcança se não for pela integração de medidas de controle. Exatamente. Certamente. Para que se consiga, então, fazer um manejo. Então, a gente entra com estratégias que desfavoreçam o patógeno e outras estratégias que favoreçam a planta hospedeira. Sim, exatamente. Legal. É interessante a gente lembrar disso aqui. Importante. Valeu, professor. É isso que é a minha colocação aí. Jonatas?
Professora, meu chat, como a internet caiu, eu voltei, aí o chat sumiu para mim. Ah, O Eduardo vai retornar. então, quer ler, Eduardo, as perguntas ou eu leio? Sim, tem a de Jéssica. Sim. Ela parabenizou Patrícia e também gostaria de saber como lidar com os nematóides nas videiras. A gente falou anteriormente, nas videiras, eu até falei isso com o Zé Mauro, quando eu falei, acho que o Zé Mauro tinha caído a conexão, eu falei com ele agora de tarde. Então, na região aqui, a gente não tem muitos problemas com videira. Então, o que a gente tem mais é problemas com outros patógenos que atacam a videira por conta da presença do nematóide. Tá? Então, nem na região, nem em outras partes do Brasil, a gente não tem visto muitos danos na planta causados por nematóide. Tá? Zé Mauro pode até complementar algo a mais, né? Então, o que a gente tem visto aqui não tem sido grandes danos, não, para a cultura da videira. Só para complementar, é mais ou menos da forma como Patrícia comentou mesmo. Problemas causados por nematóides em videira não são uma grande demanda para Embrapa semiárido. Talvez porque isso ainda esteja pouco evidente, porque de fato não seja. Alguma coisa de problema causado por nematóide em videira existe, e existe em diferentes regiões, em diferentes locais onde se produz uva no Brasil e no mundo. Mas o que eu estava comentando com Patrícia é que os fungos que atacam o lenho da videira são um problema muito mais sério para a cultura aqui no Vale do que nematóides propriamente ditos. Até mesmo o cancro bacteriano, que hoje perdeu um pouco da sua importância, algumas viroses, são doenças mais importantes para a videira aqui no Vale do que aquelas doenças causadas por fitonematóides. Ok? Também tem uma pergunta de Márcio Queiroz. Em Mangueira, há alguma espécie de nematóide de importância? Aqui no Brasil, eu não conheço nenhum relato de nematóide causando problema na cultura da Mangueira. Graças a Deus, porque Mangueira é cultura muito problemas. Vamos rezar para que permaneça assim. Exato. Também tem uma pergunta, que tem áreas que são erradicadas as culturas para poder ter a eliminação dos nematóides. Só que quando tem planta daninha, às vezes não acontece essa eliminação de nematóide. Tem nematóide que se hospeda também em plantas daninhas? E como? Sim, muitos. A gente tem... Pode falar, Patrícia. Você complementa, a gente tem muitas plantas daninhas, jitirana, cão preto, várias outras, muitas das espécies de plantas daninhas, elas são hospedeiras, Eduardo, do nematóide. Então, é preciso também fazer esse controle de plantas daninhas na área para a diminuição da população. Exatamente. Isso acontece para o nematóide da goiabeira, como acontece para nematóides de diversas outras culturas. Tem nematóides que têm gama de plantas hospedeiras muito grande, como também existem nematóides que têm uma gama de plantas hospedeiras bastante reduzida. Mas meloidógene, por exemplo, a maioria das espécies tem plantas de importância econômica que são hospedeiras, mas eles hospedam também, parasitam também diversas plantas daninhas que a gente não sabe que estão sendo parasitadas porque a gente não faz exploração econômica dessas plantas. Mas na hora do manejo, elas são de grande importância, porque se você permitir que elas permaneçam na área, você tem uma dificuldade muito grande
de encontrar o ponto de controle, o ponto de equilíbrio da população de nematóides. Sim, obrigado. Ok. Esgotou o chat? Eu acho que não tem mais pergunta, não. Esgotou. Acho que era só essa. Pronto, e cumprimos o horário, hein? Que maravilha. 9 horas. Bem, então, eu vou fazer a minha fala de encerramento e depois deixo vocês. Lembrando que os especialistas que já passaram pelo GISP, que vão passar também, Cileia vai pedir os seus endereços para a gente enviar pelos correios a nossa máscara, que hoje se tornou o souvenir mais interessante, viu? Gente, do jeito que eu gosto de maquiagem, isso aqui é uma chatice, mas é necessário, né? E ainda, professora, eu ainda estou organizando a listagem. Como? Eu estou dizendo, eu ainda estou organizando a listagem, por isso que eu não pedi ainda a eles. Tá bom, mas temos tempo ainda, a gente vai precisar usar isso aqui ainda por muito tempo, gente. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a brilhante explanação de Patrícia, nossa membro, integrante do GISP Pesquisas. Também agradecer as maravilhosas contribuições do professor Zé Mauro. E para o professor também, né, Zé Mauro? Não deixa de ser. Com certeza, até mesmo porque eu já fui, no sentido estrito da palavra. Exatamente. Do professor Mairon Coimbra, que nos visita hoje pela primeira vez. Sinta-se bem-vindo ao GISP. E, olha, em breve a gente vai ter a fala dele falando sobre metabolismo secundário das plantas, muito aguardada. Muito mesmo. A gente tem muitas demandas sobre esse tema. Especial para vocês. Isso. Professor Fernando, ele chega do campo, mas sempre acha uma horinha para entrar e dar sua contribuição no GISP todas as semanas, isso nos deixa bastante feliz. E sem falar nos outros integrantes que aqui estão, hoje teve muita gente nova, a turma da Cebola, apareceram alguns aqui, e agradecer muito as participações, as contribuições, a presença de vocês. Marcos Cunha Camargo, você é o nosso estudante mais aplicado, porque a gente vê você anotando, está sempre ali, não perde nada. Ele olha, eu fico prestando atenção a isso. Pois então, professora, gente. Oi, Elson. O Marcos Kleber, ele está em viagem, aí ele pediu para avisar que ele não pode participar por conta disso. Aí, antes de encerrar, eu queria fazer essa pergunta ao Mauro, à Patrícia, se ele já tem alguma experiência em relação a bionematicidas, né? Que a gente está com o GISP Pesquisa nessa área, aí antes de encerrar, você poderia comentar em relação a isso. Alguns gêneros de bacilos, né? De bactérias bacilos amiloliquefaces, subtilis, liqueniformes, que tem o poder, né? Que tem essa ação de bionematicida. Você tem alguma experiência nisso? Elson, a gente já trabalhou com alguns bionematicidas no laboratório, já a gente trabalha há algum tempo, mas agora, no momento, a gente está com... A gente não, Zé Mauro está juntamente com o pessoal lá da empresa, e o mesmo produto que vocês estão testando, ele também está com experimento em campo com goiabeira. Então, nessa linha de bacilos, então, os resultados, talvez nós vamos ter daqui mais uns dias, né, Zé Mauro? Isso mesmo. Certo. Aí, quando tiver, se puder publicar, já... Correto. Tá certo. Obrigado. Mais uma vez, eu quero aproveitar essa fala de Elson, muito importante você ter lembrado, porque a gente é um grupo simples, pequeno e acolhedor. A gente acolhe todo mundo. E nesse acolhimento, a gente tem enfrentado alguns desafios interessantes para os quais eu gostaria de convidá-los para se envolver com os nossos parceiros, que são nessas ações do GISP Pesquisas. A gente tem demandas nesse momento da Rigrantec, da FMC e de 2 consultores, um na área de orgânicos e o outro na área de cultivo convencional de olerícolas.
Então, a gente tem muitas limitações, inclusive de acesso às nossa infraestrutura lá do campus, por causa da pandemia. Então, a gente ajuda em protocolos, em análises estatísticas, em algumas análises, assim, bem práticas e simples que a gente consegue fazer em campo e nas nossas casas, mas já de antemão, já convido vocês a irem, na medida do possível, se integrando às ações do GISP Pesquisas. A gente pode explicar oportunamente, mais à frente ou fora desse momento, quais são as nossas ações e o que vimos fazendo, para que vocês sintam-se à vontade para a gente participar. No GISP tem gente de norte a sul do país. Norte, sul, sudeste, centro-oeste, literalmente. Então, vai ser bem legal, porque a gente consegue juntar muita gente, diferentes capacidades. Muito obrigada por hoje. Eu abraço vocês com todo carinho e agradecimento. E foi muito bom ter esse momento do GISP hoje, porque já deixou a gente mais animado, principalmente eu e o professor Almir, que passamos por um pequeno trauma, graças às perdas provocadas pela Covid recentemente. Mas a gente traz esse momento para estar aqui, já traz uma alegria, deixa a gente mais distraído, só fez bem, isso eu garanto. Então, agradeço a presença de todos e aos novos integrantes, muito bem-vindos. E a Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua maravilhosa apresentação. Eu sempre gosto quando você diz, não, Ana, eu faço. É que você sempre pede de um jeito que a gente não consegue dizer não, né? Que bom, que bom. Eu que agradeço a atenção de todos, a discussão foi muito enriquecedora. Pronto, eu finalizo meu microfone, deixo livre para quem quiser falar, e quando vocês disserem que eu posso encerrar a sala, eu encerro. Eu também gostaria de agradecer ao convite feito por Patrícia, em nome do grupo, em nome de Ana Rita, e dizer que foi uma satisfação participar desse debate aqui agora à noite. Foi muito bom. Obrigado. Um abraço virtual a todos. Abraço também, Zé. Ok. Também gostaria de agradecer a participação de Patrícia para passar esse conhecimento que a gente está sempre tentando buscar, que é sobre todos os tipos de estresse que acontecem com as plantas. E também agradecer a presença de José, de Mairon, de Raikar e de todo mundo que veio para o nosso estudo dessa semana. Tá. Obrigada a você, Eduardo, meu moderador. Também quero parabenizar a Patrícia, parabéns, né, pela rica apresentação. José Mauro também pelas contribuições, professor Mairon, e a todos os demais que estiveram aqui, né, conosco, que estejam nos próximos encontros, e boa noite a todos, né. Ok. Só lembrando, a partir de amanhã, essa gravação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, ok? Isso. E a gente compartilha no grupo. Grande abraço a todos, visitem nossa biblioteca virtual e podem, inclusive, acrescentar, recheá-la de coisas. Tem muita gente que nunca esteve aqui no momento de estudo do GISP, mas acessa a nossa biblioteca, isso é maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Parar a gravação, né, Nelson? Primeiro. Obrigada pelas contribuições, professor Mairon e todos os demais. Boa noite.